Olá, hoje vamos falar sobre compostagem. Mas o que é compostagem? Compostagem nada mais é do que a degradação da matéria orgânica, transformando ela em um composto. Ou seja, é um processo biológico natural em que a atividade ou a ação de micro-organismos degradando a matéria orgânica presente nos resíduos orgânicos, como falamos de compostagem doméstica, então, os resíduos orgânicos oriundos principalmente das atividades da cozinha. Ou seja, são restos de fruta, talos de verduras, esse tipo de coisa, que serão encaminhados então para a composteira, degradados pelos micro-organismos, que vai resultar então em um composto que pode ser utilizado como adubo então na produção de novos alimentos. Isso tudo remete-se a um ciclo, ou seja, é o ciclo da matéria orgânica. Então, se os restos de alimentos como frutas e verduras, ao invés da gente mandar para o lixo convencional, que vai ser coletado e depois destinado para um aterro sanitário ou um lixão, dependendo da cidade, se ao invés disso a gente mandar esses resíduos orgânicos para a composteira, para fazer o processo de compostagem, então os micro-organismos vão degradar essa matéria orgânica e vai resultar em um composto que pode ser utilizado como terra fértil ou como um adubo na horta, que vai produzir novos alimentos, que vai gerar restos, que vamos mandar novamente para a composteira. Então, isso é um ciclo, né? Então, esse é o ciclo da matéria orgânica. E a gente dá um fim mais nobre, um fim mais importante, mais interessante para esses resíduos orgânicos gerados das nossas atividades diárias. Então, o processo de compostagem ele tem algumas vantagens, diversas vantagens, e só que, no entanto, a gente tem que tomar alguns cuidados. Como vantagens, eu já citei, então, o fim mais nobre aos resíduos orgânicos, ao invés de mandar para aterro sanitário. É uma atividade simples, barata, seguro de se fazer, pode ser feito manualmente. Melhora então esse composto originário da composteira, né? Então ele melhora as características do solo, ele contribui significativamente para o desenvolvimento das plantas, ele vai gerar então uma maior retenção de umidade no solo, que vai contribuir então com o aumento da quantidade de nutrientes no solo, entre outras vantagens. E alguns cuidados então que a gente tem que ter com a composteira. Deve ser num local de fácil acesso, ou seja, você vai ter aí 1, 2, 3 vezes, dependendo da quantidade de resíduos que você gera, 3 vezes de acesso a essa compostagem por semana, essa composteira por semana. Então deve ser um local de fácil acesso. Aqui no sul, então, a gente tem que tomar cuidado com a questão da quantidade de umidade, porque chove bastante. Dependendo do tipo de composteiras que você tem ou que você vai instalar, deve-se fechar ela, cobrir ela, para que não tenha entrada de água nesse sistema, porque a umidade em excesso acaba gerando alguns problemas, como mau odor, dificulta a atividade dos micro-organismos e acaba atraindo alguns insetos. Então esses são alguns dos tipos de cuidados que você tem que ter. E a gente está falando de composteiras, né, de compostagem, de composteiras, mas é importante que se saiba que existem diversos tipos de composteiras. Podem ser composteiras de pilha, né, de tela, de tambores, de concreto com tijolos, podem ser de plástico. Essas de plástico geralmente são utilizadas em local que não se tem um pátio, né? Então, apartamento, sobrados. Então essas de caixas ou mesmo de balde são mais indicadas para esse tipo de espaço. Ainda podem ser construídas de madeira, de bambu, né, de taquara, entre outras. Aqui em casa nós temos uma de concreto. Ela é construída com tijolos e coberta com folhas de zinco. Mas então a gente também tem que saber o que pode e o que não pode ser encaminhado, então ser destinado, ser colocado na composteira. O que pode ser colocado à vontade, então são legumes, frutas, grãos e sementes, podem ser colocados à vontade, sachês de chá, casca de ovo, borra de café. Então isso tudo pode ser colocado à vontade, assim, em grandes quantidades. Grande quantidade
dependendo da tua geração desse tipo de resíduo, né? Não vai botar 20 kg, por exemplo, de ovo lá dentro, que aí vai dar problema, né? Então, o que tem que ser colocado com moderação? Então, frutas cítricas, deve-se tomar um cuidado para não colocar em excesso, guardanapos ou papel toalha, flores e ervas medicinais ou aromáticas, assim, então tem que tomar um cuidado para não colocar muita coisa. Alimentos cozidos, deve-se evitar colocar, mas se for colocar, deve ser em pequenas quantidades, ou seja, pouca coisa. Laticínios também deve ter uma moderação na quantidade que vai colocar lá dentro. E o que não pode ser colocado lá, então, são carnes, óleos e gorduras, deve-se evitar. Limão, porque o limão ele é ácido, então isso vai acabar matando os micro-organismos que estão lá dentro fazendo essa decomposição. Temperos fortes, aí eu posso citar cebola, alho, pimenta, então deve-se evitar ao máximo colocar isso lá dentro. Papel higiênico e também fezes de animais, né? Então isso tudo deve-se evitar colocar dentro de uma composteira. Como vocês podem ver aí, são diversos tipos de composteiras existentes. Então agora vamos ver a composteira que temos aqui em casa. Então, nosso lixo produzido lá na cozinha vem parar aqui na composteira. A composteira ela é construída no chão com tijolos. Eu vou levantar a tampa aqui então, ela está com zinco, são 2 tampas de zinco. Então a gente vai alternando e nesse momento a gente está usando essa de cá aqui. Então a gente vem, coloca diretamente aqui dentro e quando estiver cheio a gente acaba substituindo. Como vocês podem ver, nós utilizamos 2 compartimentos. Então nesse momento nós estamos colocando aqui no lado direito e o lado esquerdo já está todo decomposto. Então esse material vai ser tirado daí em seguida. Então a gente vai cobrir o lado direito agora com terra e vamos começar a usar o lado esquerdo aqui. Então daqui uns 3 ou 4 meses esse material aqui da direita vai estar decomposto e já pode ser utilizado na horta. O Ivan Tremarin gentilmente me enviou umas fotografias da sua composteira. Ele mora em um sobrado. Então, como vocês podem ver aí, são 3 caixas. Ele tem uma composteira de caixas. Na primeira caixa fica a parte do churume. Na segunda caixa e a terceira são as caixas onde fica o material para ser decomposto ou em decomposição. Como vocês podem ver aí na segunda caixa, o material já está em processo de decomposição, já avançado. Na terceira caixa, então, fica o material que ele está colocando recente. Então, aí podem ver que tem um pouco de grama. Grama também é um material que pode se colocar na composteira. No entanto, tem que tomar cuidado para não colocar em excesso. Ele colocou pouca coisa aí, porque a área que ele tem de grama é pequena, então tem pouco de grama. Então, como vocês podem ver, esse é um tipo de composteira bastante utilizado em apartamento e sobrados, devido ao espaço, né? Vimos aí, então, dois exemplos de composteiras, 2 exemplos de como se fazer a compostagem, então. E agora eu vou comentar um pouquinho de como é o processo, então, de colocação do material dentro da composteira. Aquela aqui de casa, eu costumo chamar ela de composteira de vagabundo, porque é muito simples mesmo de se fazer. Como ela tem um espaço amplo, assim, dentro daquele compartimento, nós simplesmente colocamos os materiais orgânicos lá para dentro. E os micro-organismos vão fazer o trabalho todo, eles que fazem o trabalho pesado. E quando tiver numa determinada quantidade, que a gente vai parar de utilizar, a gente cobre com terra, geralmente do que tem na horta, ou tira da outra parte da composteira, que já está decomposto, e cobre por cima, e aí começamos a utilizar o espaço vazio. Simples de se fazer. Aquele modelo, aquela que o Ivan utiliza, ela requer alguns cuidados a mais. Assim. Então o Ivan comentou que ele faz um fundo na caixa, né, uns 5 a 10% da altura da caixa, ele coloca com o composto já decomposto, sabe? Então o que saiu da composteira, ele bota uma partezinha para fazer o fundo, que aí vai ter todos os micro-organismos que vão fazer o processo de decomposição, e principalmente minhocas, né? Então daí feito esse fundo, ele começa a colocar o material orgânico para ser degradado, e ele vai espalhando de maneira uniforme até completar toda a capacidade da caixa. E aí, para cobertura, ele coloca um pouquinho de grama, pode ser colocado um pouco de palha,
No caso dele, ele usa a grama porque é o que ele tem em mãos, né? E aí depois ele comentou que ele acaba peneirando isso, então o material, o composto, porque ele quer usar os micro-organismos, principalmente as minhocas, para colocar de novo na composteira. Então são dois exemplos de como se fazer a composteira, o processo de compostagem, tanto aqui de casa como lá do Ivan. Então são processos simples, seguros, baratos e muito práticos. E que tal você também adotar essa prática em casa, hein? Fica a dica, forte abraço, até a próxima.